Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu ia falar sobre o Reiki e sobre o passe espíritas, sobre suas vantagens e desvantagens. Só que o vídeo ia ficar muito longo, então resolvi falar só sobre os passes, sobre o passe espírita, dar uma explicação sobre a sua funcionalidade, se realmente ele funciona e por que ele tem um resultado diferente quando a gente está fora do corpo, né? Tá fazendo a projeção astral, por exemplo. E como foi que surgiu e por que o passe espírita tem essa estruturação de que ele tem hoje, que seria de forma resumida, bem resumida, não, de forma literal, como ele funciona. É literalmente um passe, né, uma imposição de mãos no coronário. Tem uma pessoa passando aqui atrás de mim, que eu ainda tenho vergonha. Apesar que não é nada normal, né? O passe espírita, de forma resumida, eu estou com o costume de falar de forma resumida, mas é de forma literal, ele é uma imposição de mãos no coronário. E eu até conversei com um colega, o Felipe, inclusive ele foi a minha maior referência do Reiki hoje, do que eu vi de estruturação, de um terapeuta agindo com o Reiki, e o Reiki dele é um Reiki, eu não lembro, mas tem a cultura indígena norte-americana, e ele utilizava o maracá e o incenso. Isso eu vou deixar para outro vídeo, eu já fiz um podcast sobre isso inclusive. Não só sobre o Reiki em si, a sua funcionalidade, né, seus benefícios, a minha visão sobre a técnica em si, mas também do passe espírita. Só que aí como ficou muito longo eu preferi dividir esse aqui e falar só sobre o passe espírita. E foi com esse amigo meu, Felipe, que a gente até debateu um pouco, no qual eu fiz, caramba, o passe espírita só no coronário, aquela imposição só no coronário é um problema, não tem eu não vejo uma eficácia nessa ação. Ele fez, não, Levi, mas cada casa espírita é uma coisa ímpar, então cada casa espírita vai ter sua normativa, suas regras e tudo mais. Inclusive tem casas espíritas que não seguem Allan Kardec, tá. Aí eu, caramba, eu fiquei muito contra essa ideia, né? E a gente, lógico, continuou sempre amigo. Isso foi um debate completamente fora do ego, sem ego nenhum, sabe? E é por isso que eu sou amigo dele. Mas a não utilização de algumas outras técnicas no passe espírita existe um grande problema. E querendo explicar por que o passe espírita é só imposição de mãos, para quem não sabe, o magnetismo animal, ou melhor, para quem não sabe o que é magnetismo animal, a gente tem um vídeo falando sobre isso, mas de forma resumida, agora sim de forma resumida, o magnetismo animal seria praticamente um reiki, mas que nasceu lá na Europa e tem suas técnicas, suas metodologias. Então é praticamente também uma técnica de posição de mãos, só que com algumas outras configurações, digamos assim. E essa técnica Allan Kardec utilizou, inclusive citou inúmeras vezes nos seus livros. E ele não falou sobre técnicas do magnetismo animal, porque ele mesmo dizia que existia uma enxurrada muito grande de livros falando sobre técnicas e não era necessário ali falar sobre o magnetismo animal. O que ele falava mais eram suas comparações com a ciência, que ele diz que era irmã, que é com o espiritismo, né? O magnetismo é irmão do espiritismo, e eu não diria que o magnetismo necessariamente seria irmão do espiritismo, mas qualquer outra técnica de manipulação energética, ela não pode estar fora, que não é o tema do vídeo, mas só para deixar minha opinião, não pode estar fora da espiritualidade, já que a gente considera o mundo energético um mundo espiritual, onde eu não sou esse corpinho aqui, eu sou uma consciência, e essa consciência se manifesta através do próprio espírito. Então, considerar isso de forma apenas vitalista, apenas algo puramente do corpo, e não, é algo que o corpo depende. Mas voltando, eu concordo com Allan Kardec, não de forma doutrinária, o magnetismo é irmã do espiritismo. Assim como qualquer técnica de posição de mãos, qualquer técnica da espiritualidade não pode estar fora, né? Qualquer técnica que fale dessa energia sutil não pode estar fora da espiritualidade. Então ele utilizava o magnetismo e dava alguns conceitos, dicas, construções, até mesmo pensamentos filosóficos sobre o que é o magnetismo, mas não sobre a técnica. Mas ele incluiu essa técnica do magnetismo animal, inclusive fez inúmeras experiências e inúmeros relatos na Revista Espírita sobre o magnetismo animal, e
colocou para dentro essa técnica de magnetismo animal lá na casa espírita. Só que imagina que eu apresento a vocês o carro e pouco a pouco vocês começam a desconsiderar que motor não seria o suficiente, não precisa, não seria necessário, rodas também não, e só fica os bancos, digamos assim. Seria mais ou menos isso que aconteceu, eles desnudaram o magnetismo e o magnetismo passou a ser praticamente o que a gente chama hoje de passe espírita. Inclusive, pessoas nem sabem o que é magnetismo, nem sabem que o passe espírita nasceu de dentro do magnetismo, como várias outras técnicas, a hipnose não verbal, várias outras técnicas nasceram dentro do magnetismo. E aí, o próprio espírita desconhece o que é magnetismo animal e utiliza só o passe espírita, que seria a imposição de mãos no coronário. E aí é onde vem um problema, tá? Imagina que eu tenho um problema no estômago. Eu coloco aquela energia, que seria a comida, para dentro do meu corpo, e meu corpo precisa fazer absorção, precisa fazer uma configuração dentro daquele sistema, até mesmo de adensamento dessa própria energia, dessa comida, que vai sair lá depois de alguma forma, vai ser processada e vai sair. Existe um fluxo, né? Do mesmo jeito seria a energia que a gente tem no nosso corpo. Então, incluir que qualquer patologia ela vai ser curada apenas com imposição de mãos no coronário, com a defesa, essa foi a defesa do meu amigo e de várias outras pessoas, com a defesa de que essa energia vai entrar na cabeça, vai ser distribuída e ali vai gerar um equilíbrio. Aonde é que vocês viram que equilíbrio seria apenas colocar alguma coisa? Em todos os casos, ou em qualquer lugar. Praticamente foi isso, não é. Cada patologia vai precisar de uma ação em um lugar específico, como também de uma forma específica. Então, continuando no exemplo da alimentação, agora imagina que eu tenho um problema no laríngeo, no chakra laríngeo. Eu coloco energia aqui, a energia vai se adensando, vai sendo processada, passa para o meu chakra frontal, do frontal passa para o laríngeo, do laríngeo passa para o cardíaco e assim vai até do chakra raiz e os pés. Só que lembra que eu tenho um problema no laríngeo? Em algum momento vai gerar um desconforto ou um excesso ou uma má... Olha o gatinho, todo molhado. Um mau processamento nessas energias no laríngeo, então vai não só não ajudar, como piorar o resultado. Essa é a verdade. E sendo bem sincero, até pessoas que não tenham problemas em algum chakra, a imposição de mãos, no podcast que eu gravei, o carinha, vou até levantar, esse carinha, não vou levantar não, porque ele já tá me olhando assim. Mas o carinha do cavaco chinês estava fazendo um barulho danado, ele vai fazer agora no vídeo, vai participar do vídeo. Participou do podcast, vai participar do vídeo. E voltando, eu vou ter um problema no meu laríngeo, acho que era isso que eu estava falando, né? Sim, até uma pessoa que não tem problema no chakra coronário, quando receber um excesso de posição de mãos, ele vai ter sensibilidade na vista, na visão, dor de cabeça. Não vai ser nada confortável para ele, independente se ele tem patologia ou não. E se pior, se ele tiver um congestionamento no coronário, aí sim esse cara vai sofrer bastante. Então, essa defesa de que bota energia ali, a energia vai fazer toda a sua função, cara, se fosse assim a gente não precisa, a gente absorve energia a todo momento, exterioriza energia a todo momento. A gente é vampirizado, a gente vampiriza outras pessoas no nosso dia a dia, a gente tem acoplamentos áuricos. Quando eu chego numa pessoa próxima da outra, a gente tem um acoplamento áurico, a gente tenta se equilibrar, inclusive. Se eu tenho excesso, se ele tem falta, a gente tenta se equilibrar e a gente chega no meio termo. Se isso funcionasse, se não necessitasse de uma ação mais ativa nas energias, só chegar perto de alguma pessoa a gente já teria efeitos benéficos na nossa saúde. E essa não é a verdade. Pronto. Está escutando? Essa foi a participação dele, além do cara da pamonha. Deu para entender? É um julgamento, sim, na técnica. Eu falei que ia ser benefícios e malefícios que uma técnica tem. Eu estou fazendo esse novo quadro, a gente está olhando de um ponto de vista mais técnico possível, tá? Porque, gente, a gente tem que considerar, se a técnica é perfeita desse jeito, quais são os resultados que essa técnica está tendo? Ou melhor,
Melhor assim dizendo, quais resultados melhores ela tem em quais patologias? Caramba, como tá alto, Jesus. Espero que vocês não estejam escutando, que eu não vou parar o vídeo. Então, não é um julgamento da técnica, não é simplesmente dizendo que o magnetismo é melhor do que o passe espírita, não é dizendo que o reiki é melhor ou pior, mas sim uma análise. Tá? Por exemplo, o próprio magnetismo hoje ele é muito jovem, tá? Ele precisa de um estudo e um incentivo das técnicas em cima. O magnetismo ele se propõe a ser uma medicina holística, medicina mesmo, tratamento desde do pensamento psicológico, de patologias psicológicas, morais, até físicas. Então, o meu julgamento do magnetismo, para vocês terem noção que eu estou sendo o mais honesto possível, é que o pessoal não está replicando técnicas que funcionam, ou melhor, estudando as técnicas que funcionam. Tem um monte de gente brincando, isso não na casa espírita, pelo menos eu vejo na casa espírita tem uma seriedade muito maior, mas os magnetizadores que não são espíritas, que estão fora, eles estão brincando, simplesmente brincando e vendendo o magnetismo como uma técnica perfeita que não precisa ser melhorada, precisa e muito, né? E o passe espírita, infelizmente, a meu ver, ele não tem nenhum benefício, a não ser que ele muitas das vezes é a porta de entrada para algumas pessoas terem alguns resultados mínimos. Quando eu digo mínimos, é porque ela tem uma expectativa, uma pré-sugestão, até mesmo autossugestão de que vai ficar boa, e ela pode ficar por uma semana ali boa, mas muitas das vezes não vai resolver o probleminha dela. E por ser um resultado tão que tem um benefício tão rápido, que vai embora o resultado tão rápido, talvez ela até se desmotive, mas ele é a porta de entrada muitas das vezes. Então esse é o único benefício que ela tem. O reiki, quando a gente for falar do reiki em um vídeo, a gente vai ter muito mais benefícios. E a outra coisa, o vídeo ainda ficou longo, outra coisa, muitas das vezes o passe espírita, que é apenas a imposição de mãos, por exemplo, as pessoas que saem do corpo relatam amparos energéticos acompanhados de mentores, e muitas das vezes, às vezes eles nem veem também os mentores, mas acompanhado, eles fazem apenas a imposição de mãos ali. E aí o pessoal pode dizer, mas espera aí, por que funciona lá fora do corpo e por que não aqui no mundo material, no mundo físico? Porque lá fora tem o mentor fazendo toda a configuração, toda a ação, com toda a sua experiência de vida e pós-vida sobre essa manipulação energética. Não só isso, como também o processo de densificação, que ele não consegue ficar tão denso quanto a gente, entende? E ele lá está muito sutil para fazer um amparo de uma pessoa que está precisando de uma energia mais pesadinha. Pesadinha eu não falo não no sentido maléfico, mas densa mesmo, tá? De propriedades mesmo, de faixa de manifestação de vida mesmo. Hoje eu uso meu corpo físico para me manifestar assim. Gente, que barulho! Alguém compra esse cara, tem culpa nenhuma, tô trabalhando. Me perdi bastante, na verdade. Mas sim, lá fora vai funcionar melhor porque tem uma gente, e aqui eu não tenho o meu mentor fazendo isso. Então eu vou ser esse agente dessa energia. Eu preciso ser o cara que vai perceber que o chakra laríngeo está com excesso de energia. Eu preciso tirar aquele excesso de energia e não colocar mais. Ou o contrário, lá tem falta de energia, eu preciso lá colocar mais energia. Né? Sem falar de todo o estudo da intuição, né? Todo o estudo dessa percepção extrasensorial que a gente tem que ter para estar diagnosticando isso. Então ainda tem um outro problema. Não é só a técnica que está falha, mas a gente que não está percebendo que está falho. Então a gente não está estudando como sentir essas energias. A gente não está estudando como se comunicar melhor com o mundo energético. Então ainda tem um outro problema, ainda se agrava ainda mais. Então é isso, gente. Eu queria falar um pouco mais, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. E espero que esse vídeo tenha somado para você. Deixa a tua opinião. Provavelmente vai ter muita gente com raiva, mas de novo eu estou julgando a técnica do ponto de vista mais técnico possível, do quesito de resultados, tá? E espero que você tenha visto minha sinceridade e que ela tenha te colocado a pensar também, não só simplesmente ou aceitar ou não aceitar, mas a pensar, tá? E eu também estou aqui aberto para também ver a opinião de vocês, então comentem aí suas opiniões, principalmente se ela for diferente da minha, que aí a gente vai chegar possivelmente num novo caminho de aprendizado, seja eu ou vocês. Então é isso, gente, abraço e até mais. Fique com a música de fundo do cavaco chinês.